Existe uma sensação em Dark Souls que se difere de outros jogos Souls-like, um aspecto de sensibilidade realista que nos aproxima da realidade terrena. Apesar das maldições e dos amaldiçoados que habitam esse mundo, o quadrinho O Suspiro de Andalus tenta situar e expressar um pouco da narrativa atípica dessa obra. Eu sou Feldrick e nesse vídeo iremos conhecer uma história do universo Dark Souls. Então prepare suas poções, armas e armaduras, deixe seu like e comenta aqui qual é o seu Dark Souls favorito. E mais uma coisa, no final teremos um desafio. E esses foram os dias mais brilhantes da Era do Fogo. Através do sopro de Andalus, a terra de Ishra floresceu e a sorte favoreceu a todos, do fraco ao forte. A chama sagrada, mantida pelo fogo do dragão, queimava na escuridão eterna e a luz foi lançada através dos reinos. Com o amanhecer do homem veio o amanhecer dos mortos-vivos. Sua espécie se espalhou por Ishra, milhares de vidas nascendo e retornando ao solo. Contudo, a morte logo abandonou o povo, exceto a decadência no local. Uma doença se espalhou pela região até a própria Ishra sucumbir, enquanto os desafortunados que permaneciam eram amaldiçoados a vagar entre as sombras. Foi o Lorde Humano Barão Karamas o primeiro que descobriu o segredo há muito esquecido do dragão, pois foi dito que através do último suspiro de um rei Warmin, a vida seria devolvida. Ele alcançou Andalus até os confins de Ishra, até as montanhas onde a chama residia, e foi lá que Karamas feriu o dragão, o despedaçando. E após isso, o barão fez a terrível descoberta de que a chama diminuiria, apagando o passado glorioso de Ishra. Amaldiçoado por condenar seu povo, o barão fugiu, deixando sua antiga terra pútrefa e fazendo com que a Era do Fogo alcançasse seus últimos dias. E sem o fogo para poder iluminar o caminho, tudo o que resta são trevas. A recordação de uma família à mesa. Logo é corroída pela agonia, que só piora quando todos se transformam em mortos-vivos. Da escuridão dos sonhos, Fira desperta. A cavaleira agita-se, assustada, enquanto um homem se aproxima. De pé, ela o confronta com uma espada apontada, e rapidamente ele se identifica como Aldrich. Para provar sua identidade, ele apresenta uma boneca, que Fira reconhece com a que ela mesma lhe entregou, e o chama de Vidente. O Vidente percebe que a maldição está afetando as memórias da cavaleira. Ela então acrescenta que foi punida com recordações que preferia esquecer. Guardando a boneca, Aldrich declara que há coisas que não devem ser esquecidas. Fira pergunta se ele sabe onde estão. Ele responde então que é perto do labirinto cristalizado, pois vieram em busca do dente do dragão. Imediatamente, ela se lembra do dente roubado do corpo de Andalus. Aldrich, que possuía dons de vidência, aponta para a entrada do labirinto cristalizado. Sem perder tempo, Fira agarra sua espada, e Aldrich concorda com sua decisão. Na frente do labirinto, Aldrich revela que o dragão Algerar possui o dente em forma de uma arma, e que Fira precisa retirá-lo dele. Ainda desconfiada do guia, Fira o segura pelo pescoço e o obriga a acompanhá-la. Aldrich explica que não é um guerreiro, mas Fira não se importa e ele parece acatar suas ordens. Mais à frente, eles se deparam com um cemitério de ossos, e de repente um esqueleto se ergue. Fira desembainha sua espada para atacá-lo, decapitando com precisão. No final, Aldrich se surpreende ao perceber que a maldição não afetou as habilidades de combate da cavaleira. Retomando a caminhada, Aldrich revela que o dragão Algerar é mestre da ilusão e que o local reflete a essência da alma dos que ali caminham. Ao ouvir isso, Fira comenta que se a alma for pura, não há o que temer. Mesmo assim, Aldrich avisa que serão testados, e surpreende Fira ao dizer que o que foi esquecido pode ser lembrado, como uma espada que dilacera a carne.
Não demora até que Fira comece a ser atormentada por lembranças. Entre elas estão a casa queimada, um confronto com um dragão, a maldição alterando sua percepção, a morte em combate e a ordem de seus cavaleiros. Tudo isso explodindo em sua mente ao mesmo tempo. Vendo sua companheira perturbada, o Aldrich tenta trazê-la de volta à realidade. Fira vê o sangue materializar em suas mãos, enquanto ouve Aldrich lembrar que ela precisa lutar contra esses pensamentos. De repente, um homem aparece correndo e Fira o reconhece chamando de Pieter. Ela corre atrás dele, mas Aldrich grita que aquilo não é real. No entanto, ela continua. No fim do caminho, um cavaleiro de armadura bloqueia a passagem de Fira. Durante o embate, o cavaleiro declara que Fira não é digna de usar aquela armadura e pergunta onde ela estava quando a Ordem dos Cavaleiros era massacrada pelos mortos. Então ela responde que estava com seus filhos. O cavaleiro repudia sua decisão, questionando como ela ousou colocar filhos em um mundo como aquele. Ele continua a julgá-la, dizendo que, enquanto morriam, os cavaleiros clamavam por ela. Ouvindo isso, Fira o ataca, afirmando que ele não é real. Decidida a acabar com a ilusão, ela lança sua espada. A espada imponente corta uma rocha ao meio e a ilusão se desfaz. Em seguida, Fira vê Aldrich e pergunta onde ele estava. Ele responde que fez exatamente o que ela pediu, deixou a luta para ela. Fira esclarece que não era isso que ela queria dizer. O vidente, no entanto, explica que estava ocupado, mas conseguiu descobrir um caminho, então ele a conduz. Atravessam um caminho estreito, próximos ao fim, Aldrich pede que Fira siga em frente. Ela o observa e logo ambos voltam a atenção para uma entrada colossal. Ao entrar, vem uma figura imponente, sentada em um trono de ossos, e muitos cadáveres vestindo armaduras espalhados sob seus pés. Assim como descrito por Aldrich, o mestre da ilusão segura um dente de dragão em forma de arma. Este é Algirer, que afirma poder penetrar na mente da jovem cavaleira. Algirer fala que o plano de Fira não se realizará, pois nenhum mortal é digno de ser salvo. Ela retruca que ele fala por si. De imediato, ele rebate que até mesmo o companheiro da cavaleira sabe que ele tem razão. Nisso, Fira sente alguém se aproximando por suas costas, então ela gira a espada para trás e golpeia Aldrich. O vidente se desfaz assim como uma ilusão. Prontamente isso irrita Algirer, que se levanta de seu trono, ameaçando-a de morte. Com o escudo de dragão e a arma feita do dente de Andalus, Algirer salta sobre Fira. Em seguida, crava a lâmina na carne da cavaleira, chamando-a de fraca. Ela o golpeia xingando de arrogante. Imediatamente, ele contesta e a empurra com violência. Caída aos seus pés, Algirer sentencia Fira à morte. Mas o verdadeiro Aldrich surge por trás de Algirer e perfura seu pescoço com uma adaga. Logo, o oponente é derrotado. Em seguida, o vidente pergunta à cavaleira como ela soube que não era ele, mas sim uma ilusão. Fira confessa que não sabia. Depois disso, ela retira o dente de Andalus da mão de Algirer e, após obter o artefato, ela declara que tudo acabou. No entanto, Aldrich responde que é apenas o começo e que ainda há um longo caminho pela frente. Ele viu isso em suas visões. Em frente a uma fogueira, Aldrich medita, enquanto imagens são projetadas em sua mente. Fira com a maldição, um oponente poderoso, cenas de desespero e muitas chamas. No entanto, sua concentração logo se perde quando a cavaleira o chama, reclamando da demora. Ainda com os olhos fechados, o vidente declara que isso leva algum tempo. Fira então lhe diz que a fogueira atrairá lobos. Aldrich rebate, afirmando que há coisas piores com que se preocupar. Em seguida, ele pinga uma gota de sangue de rato em uma poção e anuncia que terminou sua tarefa. Depois disso, ele se levanta e despeja a vasilha sobre as chamas, e revela que encontraram o Everlord e sua espada feita de osso de dragão. Fira questiona se o dente do dragão não é suficiente. Aldrich responde que é apenas um fragmento e que precisam reunir 3 relíquias para que o ritual tenha sucesso.
Interessada no ritual, Fira pede para que ele explique como será realizado, já que suas memórias estão sendo drenadas. Antes de responder, ele pergunta o que ela sabe sobre o Barão de Caramas. Ela responde que foi um grande herói de sua ordem. Aldrich concorda e explica que nos tempos esquecidos, Caramas foi o líder dos cavaleiros que lutavam contra os mortos. Ele comandou exércitos inteiros e ergueu uma grande fortaleza para afastar as hordas. No entanto, isso não foi suficiente. Sentado em seu trono, ele via tudo ao seu redor apodrecer, enquanto a praga espalhava a morte. Então ele se dedicou aos estudos e descobriu que o último suspiro de Ândalos poderia trazer a vida de volta. Assim ele procurou o dragão, matou-o e a vida renasceu. Durante o trajeto, Aldrich conta que a carcaça de Ândalos foi transformada em relíquias poderosas. Fira então entende que precisa dessas relíquias para restaurar o dragão e pergunta se tudo que se perdeu, como a Ordem dos Cavaleiros, os humanos e outros, também será restaurado. O vidente responde que sim, destacando que é por isso que estão fazendo tudo isso. Uma luz emana do colar do vidente e ele afirma que os espíritos guiam o caminho, mas Fira pressente o perigo. Logo à frente, uma enorme teia de aranha bloqueia a passagem. Sem hesitar, Fira rompe as teias. Não demora e 3 aranhas gigantes surgem no caminho. Uma 4ª aranha aparece nas costas de Fira. Avistada por Aldrich, ela ataca e derrama o sangue verde. Em seguida, Fira se volta para poder enfrentar os outros adversários. Mas o perigo se multiplica quando uma horda de aranhas menores acha Aldrich. Ele se agita percebendo o que Fira está prestes a fazer. A cavaleira, destemida, empunha sua espada e salta em direção à aranha maior e crava a lâmina no pescoço do monstro. Enquanto é banhada pelo sangue verde, Aldrich grita o seu nome. Envolvido pela teia de aranha, o vidente é carregado por uma das aranhas gigantes. Antes de ajudá-lo, Fira crava sua espada em outra criatura, descarregando toda a sua raiva sobre ela. E em seguida, procura o vidente, mas não consegue avistá-lo. Nesse momento, mais um oponente surge no caminho, e Fira precisa dar conta. Depois da luta, a cavaleira parte em busca de seu companheiro. Ela segue as aranhas menores na esperança de encontrar a toca. Finalmente, avista o ninho e se prepara para invadi-lo. Assim que entra, Fira vê casulos com pessoas nas paredes, e uma das aranhas grandes carregando uma vítima. Ela corre em direção a essa aranha, que imediatamente abandona o corpo que carregava para poder tentar se defender. No entanto, Fira é mais ágil e a golpeia com muita violência. Fugindo da criatura gigante, Fira pega um osso no chão e o enfia na enorme boca da aranha. Enquanto faz isso, uma segunda aranha crava sua presa no braço da cavaleira. A dor a faz reagir rapidamente, golpeando suas inimigas sem misericórdia. A aranha, que ela tentou conter com o osso, destrói o bloqueio em pedaços. Fira encara e a finaliza. Com um caminho livre, ela vai até o corpo abandonado e remove as teias que o envolvem. Logo vê Aldrich, mas ele parece estar morto. Desesperada, ela suplica para que ele volte, pois precisa dele para o ritual. Seu apelo e persistência fazem-no dar sinais de vida. No entanto, mal termina de ajudá-lo e os casulos nas paredes começam a se agitar. Os mortos-vivos se rebelam. Os mortos-vivos agora o cercam. Aldrich observa o ferimento de Fira e avisa para que ela tome cuidado, pois o veneno pode deixá-la lenta. Contrariando-o, Fira extermina seus inimigos e em seguida um estrondo é ouvido. Aldrich diz que só pode ser o Everlord. Segundo ele, o Everlord é o avatar de todos os seres rastejantes que habitam Mishra, e as aranhas eram seus olhos. Logo, a imponente figura de Everlord se revela, empunhando uma espada reluzente. A criatura os ataca e Fira empurra Aldrich para longe. Em seguida, ela detém o aço do monstro com o seu próprio. O tamanho do monstro não intimida a cavaleira, que pede para que ele se renda, pois está determinada. Depressa, Fira salta sobre o monstro, mas para espanto de Aldrich, ele a golpeia. A cavaleira recua e em seguida as espadas se encontram novamente, em um choque de metal contra metal. Habilidosa,
Saphira continua seu ataque. Everlord se enfurece, mas ela não lhe dá trégua e arranca sua cabeça. No entanto, a cavaleira não saiu impune. Antes do ataque mortal, Everlord atravessou sua espada no tórax dela. E é assim que termina a primeira parte de Dark Souls, O Suspiro de Andalus. Quer liberar a segunda parte? Então vamos juntos alcançar 3k de inscritos aqui no canal, né? Para poder isso acontecer, deixa o seu like, se inscreve e compartilha a sua história com seus amigos que curtem Dark Souls, ou apresenta esse vídeo aqui para quem quer conhecer o universo, tá? A gente conta com vocês. Caso a segunda parte já esteja pronta, eu vou deixar ela aqui no final para você assistir. Do contrário, eu vou deixar 2 outros vídeos para você conhecer melhor o nosso canal e também aproveitar um pouco de novas histórias. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo.